Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e hoje eu trouxe uma curiosidade natalina. Você já ouviu falar do amigo do Papai Noel chamado Krampus? Já ouviu falar dessa amizade sombria que até hoje é contada na Europa? Não? Quer saber mais sobre isso? Não saia daí. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a big step Chevrolet. Caso você queira saber a origem do Papai Noel, se há uma relação entre a criação do Bom Velhinho e a Coca-Cola, clica aqui nesse card que eu estou colocando aqui para vocês, que vocês vão descobrir que eu fiz uma aula com bastante detalhes. Geralmente, quando a gente fala do Papai Noel, quando a gente vai buscar a nossa memória afetiva, é de alguém bondoso, alguém risonho, gordinho, não é, que fica voando com seu trenó, com as suas renas, não é, pelo mundo, entregando presente, premiando as crianças, não é, que foram boas, mas a gente sabe que a versão do Papai Noel, ela foi sendo transformada de acordo com o tempo, de acordo com cada cultura, até porque você sabe, né, que a ideia do Papai Noel, ela tem base, não é, no São Nicolau, que eu tenho uma videoaula, como já falei para vocês, com bastante detalhe, não é? Então, quando a gente fala no São Nicolau, tem essa ideia de alguém bondoso e que recompensa as crianças que foram boas para os pais, que cumpriram, que foram educadas, e por esse comportamento elas merecem, né, algum presente, uma premiação. Mas lá na Europa, pessoal, principalmente ali no período do século XX, existe uma outra história, não é? Que é criado, é contado uma versão oposta do Papai Noel, oposta do Bom Velhinho, que é chamado Krampus. Aí você pode estar se perguntando, qual é a finalidade de se criar uma imagem oposta, né, do Papai Noel, que é algo tão positivo, que é algo tão alegre? Guarda essa pergunta que eu vou te responder lá no final, claro, você esperar até o final, né? Tá? Depois que eu fiz toda essa construção, né, busquei na sua memória a ideia do Papai Noel, existe a versão oposta dele, que é o Krampus, não é? E que é utilizado muito, né, por pessoas que são anti o clima do Natal, não é? Ou seja, então, quem é esse personagem? Por que ele foi criado? Onde existem essas histórias ainda? Bom, a partir do século XX, né, principalmente ali na Alemanha, na Áustria, né, existem alguns lugares que reforçam essa ideia de uma versão oposta do Papai Noel e que não vem, no caso, para dar presente para as crianças. Na verdade, vem para punir as crianças. Sério, professor? Vou colocar uma imagem aí, não é, para vocês verem dessa criatura aterrorizante, né, que é metade bode, com algum, né, com um par de chifres, com uma língua grande, e que na noite de Natal ele viria aterrorizar, invadir a casa daquelas crianças que foram ruins. Eu sei que você, não sei se você já ouviu algumas histórias também do Papai Noel, que para as boas crianças ele trazia um presente e para aquelas que não se comportassem direito ele deixava, né, um pedaço de carvão. Então, quer dizer, até hoje existe em alguns países da Europa uma parada em homenagem ao Krampus. Então, essa figura conhecida como Krampus, em alguns países da Europa, né, eles contam que ele vem do lado do Papai Noel junto
com o Papai Noel. Eu vou colocar para vocês aí uma imagem que mostra muito isso, né? Ou seja, enquanto o bom velhinho, aquele clima festivo, né? Aquele ho, o Krampus ele vinha puxando, arrastando uma corrente, né? Ele tinha chicote numa mão, tinha uma vara, quer dizer, para castigar as crianças. E dependendo do castigo das crianças, elas eram levadas para o lar do Krampus, né? Acho que você pode até imaginar, eu vou deixar para você ter uma ideia onde seria o lar, né, do Krampus, né? Agora, pessoal, é engraçado que esse folclore, esse mito do Krampus, ele já chegou a outras mídias, como você tem filmes, né? Alguns filmes até aterrorizantes, né, de terror sobre o Krampus, né? Existem seriados sobre o Krampus, existem vários documentários, né, analisando a história do Krampus como fazendo parte da identidade daquele local que criou o Krampus como uma maneira educacional. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videodica natalina sobre Krampus, o amigo, né, do Papai Noel, né, e que eles acabam mostrando aquela eterna luta entre o bem e o mal. Se eu me comportar bem, eu vou ter consequências positivas para mim. Se eu me comportar mal, terei consequências negativas, né? E lembrando que isso aí é com o intuito de educar as crianças. Então, desejo para todos vocês uma boa ceia, uma boa harmonia, uma boa festa em família. E lembrando, apesar da gente ter o Papai Noel como símbolo, não devemos esquecer do principal aniversariante, que é Jesus Cristo. Então, pessoal, até a próxima. Tchau.